Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra de TV. Nós estamos dando sequência do nosso projeto PHS, Por Hoje Sim. Por hoje viver mais intensamente uma virtude da Santíssima Virgem Maria. Nessa dinâmica de virtudes, a gente tem que prestar atenção a algumas coisas. Por exemplo, toda virtude tem seu valor, né? E as virtudes fazem parte da nossa vida cotidiana. Por exemplo, um médico. Um médico tem que ser uma pessoa virtuosa, tem que ser uma pessoa de confiança. O médico ele tem que ser uma pessoa caridosa, a virtude da caridade, disciplinado. Um mecânico. Ora, o mecânico ele precisa ser também uma pessoa habilidosa, honesta. Não quer dizer que o médico também não tenha que ser habilidoso e honesto. E o mecânico também não ser caridoso e disciplinado. Mas de acordo com o seu trabalho, de acordo com a sua profissão, você vai ter que exercer mais intensamente uma virtude em resposta a outra. Então, sempre uma virtude vai ser mais importante no seu trabalho, na sua família, em algum momento da sua vida, né? E nós, como consagrados a Nossa Senhora, devemos buscar viver uma vida virtuosa, devemos renunciar aos vícios, uma renúncia dos vícios. Na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa família, né? Sempre devemos valorizar essa prática das virtudes. A prática das virtudes na formação da nossa família, como na família de muitos santos, na família de muitos personagens bíblicos que honraram a sua família, do jeito que Jesus honrou Maria Santíssima. Também Assuero honrou Esté, Salomão honrou Betsabé. Então a questão da honra, da virtude, isso faz parte. Mara, na vida de um consagrado, a vivência das virtudes, né? Nós consagrados que vivemos como escravos de amor, tentando fazer tudo com Maria, em Maria, para Maria. É um segredo de santidade essa vida virtuosa revelada no Tratado da Verdadeira Devoção. Como é que se dá isso? Como é esse segredo de santidade? Quando nós escutamos a palavra segredo, a gente pensa que é algo bem escondido, né? Mas não é bem assim. Mas percebam, numa vida profissional, tá certo? Existem segredos. Numa vida espiritual também existem segredos. Só que o objetivo da vida profissional é você ser bem-sucedido, enquanto que na vida espiritual é você ser bem-aventurado. Então, muitas vezes, meu irmão, quando alguém quer ser bem-sucedido, ele tem segredos que ele não quer contar a ninguém. Por quê? Porque se ele não contar esse segredo a ninguém, ele vai ter exclusividade sobre aquele determinado produto. Digamos assim, que você conhece alguém que trabalha num restaurante e faz uma moqueca maravilhosa. E se você perguntar a ele como é que você fez isso, me diga aí sua receita, provavelmente ele vai dizer o quê? Não quero te contar, porque eu quero continuar com esse sucesso só para mim. Vida espiritual, meu irmão, é bem diferente. Em vez de a gente ter segredos escondidos, as 7 chaves que ninguém possa se aproximar, o objetivo de uma vida espiritual, como eu estava falando, é ser bem-aventurado. Nosso desejo é salvação, nosso desejo é eternidade. Então, por isso que os segredos na vida espiritual são em cima do telhado, são ditos alto e em bom som, né? Para que todos possam ouvir, nada de exclusividade, mas a salvação para todos, como é o desejo de Deus. Entende isso? Então, veja, São Luís Maria Grião de Montfort, ele compreendeu um grande segredo, mas vamos colocar segredo como se fosse assim, uma forma, um caminho, um destino que pode ser conduzido para chegarmos ao céu. Que destino é esse? Que meio é esse? A Virgem Maria. Então ele vai perceber que cada vez mais que as pessoas se aproximam da Virgem Maria, cada vez mais que nós nos entregamos a ela, mais ela vai nos levar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse segredo que Montfort tanto coloca e ele quer que seja propagado, não é? Vai ser justamente as pessoas se entregarem a Jesus por Nossa Senhora, se entregarem a Jesus através de uma consagração. Veja só, você pode estar aí, não sei onde você está agora, em casa, no hospital, no seu trabalho, e você pode dizer assim, eu quero me entregar a Deus, mas eu ainda não sou uma pessoa santa, tenho tantos pecados. Esse é o segredo, meu irmão.
Talvez você nunca consiga chegar a Deus sozinho por suas forças. Então se entregue à Santíssima Virgem. Porque quando você se entregar a ela, vamos pensar assim, você vai entregar para ela tudo que você tem. Talvez pobreza, talvez riqueza, talvez mazelas, bondades, ruindades. Você vai entregar sim todo, tudo bem? Mas a consagração, este segredo, não é só o ato seu de se entregar à Mãe Santíssima, mas também da Virgem Maria se entregar a você. Compreende isso? E quando a Virgem Maria se entregar a você, ela não tem ruindades para te dar. Ela não tem maldades, ela não tem crueldade. Pelo contrário, a Virgem Maria só tem virtudes. A Virgem Maria vai entregar para você o tudo dela. E o tudo dela é nosso Senhor Jesus Cristo. Você compreende isso? E cada vez mais que ela viver a consagração em você, mesmo que você não viva a sua consagração, ela vai viver a entrega dela a você. E ela vai começar a lhe modelar. Modelar em quê? Nas virtudes. Então, da mesma forma que São Luís coloca o segredo da consagração à Virgem Maria, nós, Fraternidade e Discípulos da Mãe de Deus, fomos fazendo essa leitura com discernimento do Espírito Santo. Nós fomos também criando o segredo, não para ser apenas nosso, mas para proporcionar a vocês todos. Vocês podem olhar agora nessa tabela, essa primeira tabela, tabela 1, onde nós vamos... Tabela 1, tabela 1, onde nós vamos justamente mostrar que a Santíssima Virgem tem 10 virtudes. Veja, Monfort vai elencar: profunda humildade, fé viva, obediência cega, contínua oração, mortificação universal. São 10. Você está vendo aí? Então, o que a Fraternidade colocou? Que nós vamos experimentar cada uma dessas virtudes, uma virtude por dia. Por isso que o projeto se chama PHS, por hoje sim. Então veja nessa tabela. Se hoje for dia 18, você vai trabalhar a paciência heróica, porque a paciência heróica será trabalhada dia 8, 18 e 28, como nós já estávamos vindo falando nos outros programas. Você compreendeu isso? Então tenha esse objetivo. Um ato repetido muitas vezes vai se tornar um hábito. Um hábito dentro de uma virtude, no outro de outra virtude, e aí a gente cada vez mais vai conquistando essa vida virtuosa. Percebamos, nós temos a Virgem Maria como modelo de nossa vida. Ela vai ser o modelo de vestir, de falar, de comportamentos. Então, muitas vezes, você consagrado vai se perguntar: como é que eu devo viver, Mara? E a minha resposta para você vai ser uma outra pergunta. Como a Virgem Maria viveria essa situação que você está passando? Faça como ela. A Virgem Maria é modelo das virtudes, porque é modelo de santidade. Mas se nós temos um culto à Virgem Maria, nós também temos um culto a São José. São José, ele foi um homem que teve uma vida extraordinária, tendo sua vida, desenvolvendo tantas virtudes. E aí você pode também nos ajudar, César. Como é que foram essas virtudes vivenciadas por São José? É importante, eu fico muito feliz com essa pergunta sobre São José. Afinal de contas, nenhuma devoção à Santíssima Virgem Maria é perfeita se não for a São José. Então veja só, São José, ele é um homem que recebeu a graça de exercer todas as virtudes de uma forma muito intensa. Agora, a vida virtuosa de São José é inferior à vida da Santíssima Virgem Maria. A vida virtuosa da Santíssima Virgem Maria nos leva a um culto de hiperdulia, acima de todos, inclusive de José. Mas José também, ele tem um culto especial, que é a protodulia. A protodulia de José faz com que ele tenha vivido essas virtudes também, mais do que todos os outros santos, exceto a Virgem Maria e a Santíssima Trindade, obviamente. Preste atenção, veja na tabela 2. Na tabela 2 vai mostrar que São José também viveu essas virtudes. Então você pode acompanhar aí, olhando na nossa tela, a virtude da profunda humildade. Veja só, José, ele se coloca pobre, simples, vai ao templo esperar uma esposa. São José tem um projeto, um plano, recebe essa esposa, é obediente, levando-a para casa, vivendo a castidade. José é um homem de oração. José, vivendo as orações, o anjo fala a ele: não tema, José. José não tem medo, José é obediente. Receba Maria. O que ela tem, o que ela concebeu, vem do Espírito Santo. José é um homem de fé, acredita no Espírito Santo. Na história de José, José é obediente. José, rapidamente, na obediência cega, ele vai para o Egito.
para o recenseamento, ele vai se apresentar. José volta. José é um homem obediente, um homem diligente, um homem que tem a sabedoria de proteger Jesus, de proteger a Santíssima Virgem Maria. São José soube mudar sua vida, soube mudar seus projetos. Foi um homem mortificado. Então, quando a gente vai ver aí, olha, profunda humildade, ele foi acessível, atencioso. Veja na tabela 2. Na fé viva, ele foi corajoso, decidido, obediente, foi ágil, batalhador, um homem adorador na contínua adoração de Jesus, abnegado, vivendo a mortificação, cândido, casto, caridoso, cuidou da Virgem Maria, cuidou de Deus, soube esperar, foi paciente, doçura, sabedoria. Valei-me São José. Quanta vida virtuosa vive São José. Então você deve buscar uma intimidade com a Santíssima Virgem Maria, vivendo as virtudes junto com São José. E assim, gente, vocês percebam nessa tabela que você está colocando. O que é que nós fazemos? Nós colocamos as virtudes e nós sugerimos habilidades a serem feitas, não é? Se fosse aí dia 5, possivelmente a gente indicaria alguma atividade dentro da mortificação. Da mortificação, que seria ser abnegado, ser comedido, ser concentrado, viver a mortificação de uma forma mais prática. Porque se você colocar só uma virtude, talvez você fique meio que perdido. Como é que nós vamos desenvolver isso? Como é que nós vamos fazer aquilo? Então nós, como somos uma comunidade que buscamos essa vivência, esse projeto PHS é um projeto de santificação comunitária, nós já estamos aqui, tá certo? Com o caderno de oração para o próximo ano. Então, todos os dias, vocês vão encontrar qual é a habilidade que nós vamos desenvolver e todas as atividades. Então, aqui vai ter a orientação. Você vai fazer isso, isso, isso. Se você fizer isso, vai evitar aquilo e aquilo outro. Então, é uma excelente maneira que você possa estar todos os dias na sua oração pessoal desenvolvendo, não é isso? É isso. Então, que você possa estar em unidade. Para viver, nós estamos apresentando no programa, no nosso site tem mais detalhes e tem nossos livros e o caderno de oração que pode o fortalecer. Mas esse programa já fortalece você e ficar inquieto, querendo ser uma pessoa de vida virtuosa. Essa questão de vida virtuosa é preocupação da igreja, preocupação dos nossos papas. Por exemplo, na exortação apostólica Signum Magnum, do nosso querido Papa Paulo VI, a igreja lá neste documento fala muito de se viver uma vida virtuosa e de se imitar as virtudes da Santíssima Virgem Maria. Por exemplo, ele cita lá que a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é aquela que imita as suas virtudes. É bem interessante, é bem aquilo que São Luís de Montfort prega. Corresponde à nossa perseverança em honrar Jesus Cristo, honrar a Santíssima Virgem, imitando suas sublimes virtudes. No outro ponto ele fala que todos os cristãos devem imitar, ter um espírito de imitação no exemplo da bondade da Mãe do Céu. Um outro ponto interessante: padres do Concílio Vaticano II, recordem-se os fiéis da devoção autêntica sem um sentimentalismo estéril, sem um sentimentalismo passageiro ou uma vã credulidade. Ao contrário, a verdadeira devoção nos incita a um amor filial para com nossa Mãe do Céu e a imitação das suas virtudes. O documento está lá recheado, de exortação a uma vida virtuosa. Devem imitar a Jesus Cristo, que é o régio caminho, imitar a Santíssima Virgem, que ela, longe de afastar as almas de Jesus, ao contrário, ela leva como um caminho fácil, seguro e verdadeiro. Então, Mara, nessa dinâmica de aproximação, de imitação, você pode aderir ou você pode renunciar. Você pode se converter ou você pode se perverter. Como é essa relação de conversão e de perversão na vivência das virtudes e vícios? Com certeza, se eu te perguntar, meu irmão, você conhece algum santo? E eu perguntar, ele foi com um homem convertido ou foi pervertido? Você vai dizer que ele foi convertido, convertido, né? Santo Agostinho era um homem que pervertido, estava inicialmente, mas teve um processo de conversão. Então veja, conversão e perversão estão ligados tanto um como o outro a comportamentos, tá certo? Nós temos que entender que, em decorrência ao pecado original de Adão e Eva, todos nós tivemos uma marca, a marca do pecado original, o tal da concupiscência.
Não é isso? Então veja, nós estávamos desviados, porque ainda não éramos filhos de Deus. A partir do momento que recebemos o sacramento do santo batismo, aí começa a surgir agora uma modificação, uma mudança. Nós passamos agora a ser filhos de Deus, filhos da luz. Nesse processo de conversão, nós recebemos graças, não é? Graça santificante, que vai poder nos ajudar em todo o nosso processo rumo a Deus. Nós recebemos fé, esperança e caridade. Então veja como o nosso processo de conversão pode ser bem alimentado, porque nós recebemos aquilo que é indispensável para qualquer caminho. Então se você pegar a tabela 3, você vai encontrar que a conversão, tá certo? Vai ser o oposto da perversão. E quando nós trabalhamos na conversão, você vai ver que nós vamos estar no caminho das vias. O caminho das vias são os caminhos que vai nos levar a Deus. Atos bons, comportamentos bons, sentimentos bons, tudo bem? Pelo contrário, se você está no desvio, se você está sendo desviado da sua felicidade eterna, você vai estar na perversão. E tudo aquilo que é perversão, necessariamente, não vai ser um ato repetido muitas vezes bons atos. Pelo contrário, serão maus atos, tá? Se você se droga hoje, amanhã, depois da manhã, isso não vai ser virtude, isso vai ser um vício. E sendo um vício, você vai perceber que você está no caminho de perversão, porque você não está indo em direção a Deus. Uma coisa importante também, para que você possa entender se é algo de conversão e algo de perversão. Aquilo que você está falando, aquilo que você está sorrindo, é algo que está dentro da moral cristã? Porque, meu irmão, se aquilo que você escuta, aquilo que você dança, aquilo que você se veste é algo imoral, com certeza vai fazer caminho da perversão, entende isso? Então, o que é que nós fazemos quanto o projeto PHS, um projeto da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus? Nós vamos aí estabelecer, pode verificar essa tabela número 3, que existe as virtudes e existe os vícios. Por exemplo, no caminho da profunda humildade vai aparecer um desvio. Que desvio é esse? Pode reparar, é o orgulho. No caminho da obediência cega vai aparecer a insubordinação. Então nós vamos perceber sempre esse contraste, conversão e perversão. Aquilo que você deseja, seguir o caminho da paciência, não é de Deus. O inimigo não vai querer que você seja paciente. Vai colocar justamente o quê? Ansiedade, que vai fazer parte da sua perversão. Vocês estão compreendendo? Mas olha, nós temos um livro também na Fraternidade que se chama Consagra-te, as portas do inferno não prevalecerão. No capítulo 4 você vai encontrar todas as formações de uma forma bem mais detalhada de como você pode aderir a esse projeto PHS, não é? E uma coisa que eu posso te dizer, cada vez mais que você se encher de atos de conversão, atos de virtudes, atos de bondades, mais você vai ter força para deixar do lado os vícios, aquelas coisas que são imorais, porque quanto mais nós nos enchemos de Deus, mais nós nos esvaziamos daquilo que não faz parte de uma conduta moral em Deus. É isso, então a decisão é sua, né? Como diz a música, a decisão é sua. Ou serás um homem virtuoso, ou serás um homem desregrado, com vícios, escravo do mundo. O verdadeiro escravo, o escravo de amor, aquele que se faz escravo por amor, é uma pessoa livre. É a pessoa que ama, que trabalha, que serve livremente. Eu me escravizei por amor. Eu me escravizei, eu me consagrei, eu me entreguei à rainha do céu, como diz a canção. Então acredite, essas pessoas viciadas, elas estão acorrentadas. As pessoas viciadas estão acorrentadas não só a correntes, não só acorrentadas a correntes de amor, elas estão acorrentadas aos seus próprios vícios, aos seus desregros, às suas maldades, aos seus pecados, né? Então, essas pessoas precisam se consagrar para se libertarem desta escravidão. Então, Mara, São Luís de Montfort tem uma oração muito bela, que é a oração a Maria. Que essa oração a Maria é uma oração, inclusive, que ela é utilizada e deve ser utilizada como uma oração de renovação diária da consagração. Então, como é que
Como é a ideia central desta oração? Veja só, as pessoas perguntam assim, Mário, eu posso renovar mais de uma vez ao ano a consagração? Né? Nosso padre Padre Flávio Jerônimo, ele dizia o quê? Devemos renovar várias vezes, mas também renovar diariamente. Então nós usamos essa oração porque é uma oração mais curta. Veja só, nessa oração nós vamos nos colocar, Monfort vai colocar uma relação entre Deus e a Virgem Maria, não é? E vai mostrar que de Deus Pai ela é a filha amada, de Deus Filho é a mãe, do Espírito Santo é a esposa e de nós, ela é a Nossa Senhora, ela é a nossa soberana. Em relação a nossas coisas, quando nós estamos nos consagrando à Virgem Maria, tudo que é nosso passa a ser dela. Então a gente vai dizer que nós precisamos estar com a Virgem Maria, nós vamos nos consagrar a ela, tá certo? Ela vai estar conosco por misericórdia, mas nós estaremos ligados a ela por justiça, porque tudo que é de Deus é da Virgem Maria, consequentemente tudo que é da Virgem Maria já é algo que é por justiça. Mas nós vamos colocarmos também como escravos. Você ser a consagrada vai se colocar diante dessa mulher como seu escravo. Em relação também às coisas que nós temos, tem tanta coisa, meu irmão, que eu tinha ou que eu até posso ter ainda e que não seja do agrado de Deus. Então por que eu vou ficar com esse apego a essas coisas? Não, eu devo dizer à Virgem Maria que tudo aquilo que não é algo que Deus fique contente em que eu tenha, que Ele retire, não é? Por isso que na oração vai dizer que deve destruir, desraigar tudo aquilo que desagrada a Deus. E aí nessa oração nós vamos olhar a Virgem Maria como modelo. A Virgem Maria como modelo, então eu vou pegar e vou desejar não ter virtudes quaisquer, mas as virtudes dela. Então, por exemplo, em relação à fé, o que é que a oração vai dizer? Eu quero ter uma fé como a fé da Virgem Maria para dissipar as trevas da minha alma. Em relação à contemplação sublime, não é justamente para que todas as distrações que me venham não aconteçam, mas que eu esteja voltado para a Virgem Maria, tá? O incêndio do coração de Nossa Senhora por Deus deve ser aquilo que eu também devo desejar. E eu vou pedir que todas as virtudes da Virgem Maria venham substituir as minhas virtudes e que todos os méritos dela possam nos envolver, possam nos selar. Nessa mesma oração, a gente vai dizer que, enfim, tudo que eu tenho passa a ser da Virgem Maria, que tudo que seja do agrado de Deus aconteça. E devemos dizer pelo menos 3 vezes ao dia, amém, a tudo que a Virgem Maria fez aqui na terra, tudo que a Virgem Maria faz no céu e a todas as orientações que ela vem nos dizer cada vez mais. Se você prestar atenção nessa tabela 4A, nós vamos ter a orientação que nós também damos aqui nesse devocionário. Como é que devem ser as orações? Veja, não é uma oração de louvor todos os dias, assim como também eu não vou recorrer a Deus Pai todos os dias. Se você prestar atenção, no dia 1º, tá certo? O tipo de oração, olha aí na tabela, vai ser de adoração. No dia 2, a oração já vai ser de louvor. No dia 3, a oração vai ser de libertação. Vocês estão vendo isso nessa tabela? No livro tem bem explicado. Mas assim como vão mudar as orações, também vão mudar a quem nós vamos recorrer, o intercessor. Tem dia que vamos recorrer à Virgem Maria, tem dia que vamos recorrer aos profetas, aos anjos, às almas do purgatório. Vocês entendem isso? Então, essa oração também é constituída que a cada dia vamos recorrer e vamos dizer uma jaculatória, né, para que a gente possa sempre estar mais orações, e mais. Né, são orações que nos facilitam uma forma pedagógica de nos conduzir a viver uma vida virtuosa. E o interessante é que essas orações têm a aprovação diocesana. Essas orações também estão no site da nossa comunidade, que podem ser adquiridas por vocês, ou também pelo nosso devocionário. Mas é importante a acolhida da igreja nestas orações. Nosso devocionário, ele tem aprovação, mas mesmo se não tivesse, parte dessa oração já tem indulgência, porque quando a gente trabalha com jaculatória, as jaculatórias já são indulgenciadas. Quando nós trabalhamos, não é, com obras de misericórdia, obras de caridade, também são indulgenciadas. Então nós temos sempre uma preocupação de estarmos construindo segredos, mas segredos que possam construir a nossa felicidade eterna. E se você olhar ainda nessa tabela 4B, nós vamos ver, não é, que para cada dia, para cada virtude, nós vamos encontrar uma oração como é essa que está aí, que seria da oração do dia 1º, que vamos recorrer a Deus Pai. Então é isso. Então um ponto importante
você estar em unidade com a comunidade e também entrar em contato conosco, nosso site, nossos livros, para que você possa compreender melhor esse projeto. E você que não tem o material, fique inquieto. Você precisa de viver uma vida virtuosa e tem que colocar alguns elementos para organizar isso. Então, São Luís de Montfort, lá no Tratado da Verdadeira Devoção, no artigo 34, ele diz que Deus Espírito Santo quer formar nela e por ela os seus eleitos. Aí cita o Eclesiástico 24, que diz que lança raízes nos seus escolhidos e exorta: ó minha bem-amada, minha esposa, Virgem Maria, lança raízes de todas as virtudes nos meus eleitos, para que eles cresçam de virtude em virtude, de graça em graça. Que lance raízes das virtudes, que as virtudes se entranhem, entremeiem, permeiem, se fixem no solo do que é cada um, se enraizem no coração de cada um. Então, Mara, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer nos salvar do mal. E Ele nos indica vias de reconciliação com Deus Pai. E fale sobre essas vias. Veja só, meu irmão. Existem 10 mandamentos que nosso Senhor Jesus Cristo pode resumir em quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Então, nós vamos estabelecer que essas vias são vias de readquirir a amizade. Readquirir a amizade, então, eu posso dizer de reconciliação, não é? Eu posso me reconciliar e devo com Deus Pai, eu devo me reconciliar comigo mesmo e devo me reconciliar com meu irmão. Vamos agora perceber o que está nessa tabela 5. Veja só, nessa tabela 5 vai dizer que a primeira via, Deus Pai, reconciliação, vai ser a via do eu, tá bom? Então, vai ser a via que vai restabelecer comigo mesmo. Então, quais são as virtudes que nós devemos trabalhar quando eu quero estar bem? A humildade, a fé e a mortificação. Quando eu estou preocupado em restabelecer a reconciliação com as outras pessoas, eu vou ver o que eu estou fazendo que possa melhorar meu comportamento, meu convívio, minha fraternidade com meus irmãos. Então, quais são as virtudes que eu mais preciso trabalhar? A caridade, a paciência e a doçura. Porque, veja, alguém pode até dizer assim, mas rapaz, você é um homem muito bom. Mas você está sendo dócil, você está sendo doce com as pessoas com quem você convive. Então, Mara, essa via é a do irmão, é a via do tu. Do tu. A primeira é a via do eu. Eu, comigo mesmo. A segunda é a via do tu. Com você. E a terceira via é a via do ele, que é a via que vai nos fazer reconciliar com Deus Pai. Quais são as virtudes? Veja aí na tabela. Então, as virtudes do ele, para a reconciliação com Deus, será a obediência, a oração, a pureza e a sabedoria divina, entende? Então entendamos, para cada via existe um desvio. Para cada reconciliação, nós precisamos estar nesse pensamento. Eu, tu e ele. E isso vai ser o projeto PHS. E às vezes alguém canta, né? Como canta com Roberto Carlos, cubra-me com teu manto de amor. Imagine que o manto de amor de Nossa Senhora não é um pano. Esse manto são suas virtudes. Cubra-me com suas virtudes. Que as virtudes da Santíssima Virgem nos cubra, nos revista, nos faça ser bons conosco, com o outro e para com Deus. Nós temos que viver essa dinâmica. E a Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, ela faz nada mais do que nada menos colocar elementos pedagógicos para que você compreenda como viver as virtudes. Senão você pode colocar a virtude como algo muito distante, muito subjetivo. Achar que a virtude é só fazer coisa boa. Mas como fazer? Que coisas? Como exercer isso? Então, procure entrar em contato conosco e conheça mais sobre o nosso projeto PHS. E que todo esse projeto de santificação, né, não é um segredo no nosso site. Você vai poder depois olhar todas as formações. Então, nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br. Também você pode ter acesso aos nossos livros, nossos materiais didáticos. Estão para vender na loja Sagrada Família, ali atrás da Catedral Nova. E também pelo nosso site. Você pode fazer seu pedido e chegará a você. Visite a nossa comunidade. Você que está nos assistindo, agora em dezembro haverá o Pós-Consagra-te.
no dia 12 de dezembro, que é o dia de Guadalupe, e também no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Nesses dias de dezembro, no meio da semana ou no fim da semana, você pode fazer seus exercícios espirituais e renovar a consagração nessa data. Então todos são chamados à campanha nacional de consagração a Nossa Senhora, renovando ou executando, efetivando sua consagração ainda este ano, no mês de dezembro. E no nosso site tem cursos preparatórios pela internet para lhe auxiliar a melhor compreender a verdadeira devoção, compreender o tratado, a fazer a sua escravidão de amor. Por fim, vamos ter que terminar este programa mandando um beijo para todos os consagrados, todos aqueles que desejam a vida virtuosa, principalmente Terezinha Cruz Dantas, Terezinha Teixeira, que estão internadas, precisando de nossas orações, que vocês possam gozar de saúde e viverem uma vida virtuosa. Um beijo para todos. Consagra-te. Consagra-te.